Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nossa análise de benchmarks Ficube, me chamo Alan. Hoje, dia 12 de março, uma quarta-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar com a análise do Ibovespa e vamos lá. Pessoal, Ibov, bem, ontem inclusive chamei a atenção, né? Ibov, por enquanto, travado entre os 122.400. Ele deixou agora um topinho aqui na região dos 125.500, tá? Fica atento que se ele perder essa região de fundo aqui, né, essa região dos 122.500, ele pode dar ali uma continuidade nessa movimentação de queda, tá? Uma terceira pernada ali para baixo, né? E aí os alvos eu colocaria na região dos 118, 118.500. Não estou confortável no momento aí com compras, tá? Estou vendo o mercado aí um pouco mais feio, né? Até entendo que ele pode já estar ali formando o pivôzinho para dar mais outra pernada para baixo, né? Ele vinha naquela movimentação de topos e fundos ascendentes, né? E desde que ele passou para baixo desses 124 mil, eu entendo que pode ser aí uma retomada, né, naquela movimentação de queda que ele vinha ali anteriormente, tá? Então, assim, tem no curto prazo, né, movimento de curto prazo, ele passa a ter uma região de suporte no 122.500 e uma resistência no 125.800, 126 mil. Mas acredito ali numa continuação da movimentação de queda, tá? Para isso acontecer é necessário que ele permaneça abaixo desse 126. Se ele passar para cima de 126, poderemos ter novamente o teste lá dos topos anteriores, tá? Mas pensando no movimento ali de alguns dias, eu vejo ainda o mercado podendo dar continuidade na queda, tá? Difícil ali pensar em compras no momento, né? Tá certo que ele ainda tem essa região aí de suporte que pode dar uma seguradinha aí no curto prazo, mas volto a repetir, vejo um mercado ali sugerindo mais uma puxada para baixo, e aí os meus alvos seriam ali na região dos 118, 119 mil. Mudo de ideia se ele, por um acaso, começa a trabalhar para cima do 126. Ah, então, sendo acima de 126 é compra? Então, eu não estou ainda convencido da compra, tá? Eu tomaria um certo cuidado ali com compras. Ainda vejo que esse mercado, ele pode até ir lá testar aquela região, dar uma violinada e depois devolver tudo, né, voltando para testar esse 122, 122.500, até mesmo podendo ir buscar ali o 119, tá? Então sigo ali com uma leitura mais para baixo aí pro Ibov, vamos ver como ele reage nos próximos dias, tá? Gráfico do índice, né, e aí eu vou pegar o mini índice, acho que na semana passada, na última transmissão, acabei esquecendo, né? Bem, vamos começar o índice pelo gráfico diário. É bem parecido com o Ibov, né? Então não muda muita coisa. Vinha num topo e fundo ascendente, aí repara que ele perdeu essa região e ele tem tido dificuldade de voltar para cima dela, tá? Tá certo que ele não tem perdido aqui nessa região do 124, mas de qualquer forma, quando eu olho esse índice, eu vejo que a ideia seria testar lá a região do 121.800, 122 mil, testar essa região de fundo aí de janeiro, tá? Então também, quando eu olho o gráfico diário, eu vejo um índice mais com viés ali de queda, né? Então ficar atento aí, porque esse índice pode seguir nessa movimentação de queda. Deixa eu dar uma olhada nos 120 minutos. 120 minutos está testando região de fundos anteriores, então no curtíssimo prazo ele já começa a ter uma reação aqui. Gráfico de 15 minutos, aí eu já entro mais para uma condição de day trade, né? Então vamos lá, pessoal, olhando o gráfico de 15 minutos aí para quem opera o day trade do índice, ele está numa região de briga aqui, que é essa região dos 125.300, tá? Repara que ele já fez alguns testes na região e não tem conseguido, né, permanecer acima dela. Olha o tanto de tentativa que ele já fez e bateu cabeça por aí, tá? Vamos lá. A ideia aqui do índice, né, do jeito que está agora, seria voltar para testar novamente essa região de fundo do 124.400. Então, assim, abaixo dessa região do 125.200, eu gosto mais da venda, tá? Então, abaixo do 125.200, acho mais interessante a venda. Acho que aqui ele até deu uma violinada, né? Deixou um paviozão lá no 125, 125.700, quase 125.800, devolveu tudo. Acho que foi na hora da notícia ali, relacionada aos dados de inflação lá nos Estados Unidos, né? O mercado puxou para baixo, mas voltou para. Desculpa, puxou para cima, mas voltou para baixo da região de resistência na sequência, tá? Então, ficar de olho
tendo que a ideia aqui para o índice seria algo parecido com isso, tá? Se por um acaso ele começa a trabalhar para cima desses 125.200, aí ele abre alvo para testar os 126.300 como uma próxima resistência. Para quem está procurando compra no índice, vejo que a melhor compra pelo risco seria aqui embaixo no teste dos fundos, quando ele começa a ter uma reação mais positiva, e aí o alvo para cá, ou então ele trabalhando para cima dos 125.200, 125.300 e formando um pivô acima dessa região, tentando levar ele até o 126. Comprar agora eu ainda acho que tem um certo risco dele ficar travado aqui nessa região de 125.300, e inclusive até vejo abaixo dessa região mais interessante a venda, tentando pegar justamente esse movimento no curto prazo de volta aqui para testar essa região de fundos. Então vamos seguir acompanhando aí a reação do mini índice. Gráfico do dólar, WD Output, pegar o gráfico diário. Bem, o dólar segue pousado no 760, tem uma região ali pelos tempos gráficos menores 120 minutos, tinha marcado a região dos 5,85, né? Ele violinou recentemente, tá testando novamente no dia de hoje. Para falar a verdade, eu não vejo muita coisa para ser feito no dólar, tá? Melhor ponto de compra eu entendo que seria aqui embaixo nos 770. Para quem procura venda, o melhor ponto de venda seria nos 980. No ponto que ele tá, eu até gosto mais da venda, tá? Considerando que ele tá mais tá próximo aqui dos 850, que era aquele ponto que eu tinha marcado ali no meio do caminho. Ele acabou violinando recentemente, mas depois voltou para baixo. Hoje, inclusive, ele tentou ali, né, voltar para cima dessa região, tá deixando aí um pavio no gráfico de 2 horas. Deixa eu ver aqui o gráfico de 15 minutos. 15 minutos ele tá aqui testando essa região dos 5,86, né? Inclusive está batendo cabeça, vamos acompanhar. Mas de qualquer forma, olhando esse gráfico de 15 minutos, a ideia do dólar seria voltar aqui para testar esses 830 novamente, tá? Enfim, dólar um pouco mais difícil ali, tá? Eu esperaria um pouco mais, eu entendo que a melhor compra, né, seria perto dos 5.770 e a melhor venda próximo dos 5.975, 970, tá? Então, vamos seguir acompanhando esse dólar, mas por enquanto o dólar aí é um pouco mais travado no curto prazo. Dá uma olhadinha aqui no gráfico do Bitcoin, né? BTC-USD. Dá uma olhada no gráfico do Bitcoin, vamos lá. Bitcoin acabou não, assim, perdeu a região dos 90 mil, né? E eu chamei a atenção da possibilidade dele voltar para cima, não conseguiu voltar. Ele testou aqui por volta do dia 2 de março, testou ali no dia 6 de março, não foi, tá? Veio para testar aqui o pavio que ele deixou no 78 mil, até chegou a deixar uma mínima no 76.500, está tentando uma reação. Bem, vamos lá, pessoal. Ele está chegando próximo daquela região de suporte que eu marquei pelo semanal, que é aquela região de topo rompido lá no 73.900, 73.950, tá? Então, assim, ele está chegando próximo daquela região e já está tendo uma reação aí mais positiva aí na compra. Agora, o detalhe é o seguinte, mesmo que o Bitcoin inicie uma movimentação de alta, né, e no ponto que ele está, eu até acho mais interessante a compra, mesmo que ele inicie uma movimentação de alta, eu limitaria aí esse alvo, né, um primeiro alvo da compra na região dos 91, 92 mil, tá? Eu não acho que o Bitcoin volte aí numa linha reta, tudo de novo para cima. Pode acontecer, mas não é o que eu colocaria como o principal. Então, assim, se alguém estiver comprando aqui pelo risco, né, o alvo seria aqui, tá? E aí, chegando ali na faixa de 91, 92 mil, a gente segue acompanhando a reação do mercado. Bitcoin ainda bem definido por conta das notícias que têm saído, né? Toda essa questão aí de tarifação lá dos Estados Unidos tem mexido bastante aí também com o mercado cripto, tá? Enfim, tem uma região de suporte importante aí no 76, ele já começa a ter uma reação, até gosto aí da compra na região, tá? Mas com um alvo limitado, não vejo ele estourando ainda para cima, tá? Meu primeiro alvo seria aqui. Se por um acaso ele romper para cima dessa região, fizer pullback e formar um pivô aqui para cima dos 91, 92 mil, ok, a gente pode ter uma retomada. Mas enquanto ele estiver abaixo, vejo mais como um ponto de resistência aí próximo de 92 mil, tá ok? Então, Bitcoin nós comentamos, agora vamos falar do gráfico do S&P 500, deixa eu só pegar aqui na minha outra tela. S&P 500, pessoal, aqui acabou de abrir, inclusive, né? Vamos lá, S&P 500 vem num movimento de queda aqui um pouco mais pesado e ele perdeu ali a região dos 780, perdeu aquela região que nós comentamos, acho que foi 660, né? Então, assim, vem bem pesado aí o mercado americano, já não tem mais aquela configuração bonita de compra, né?
ele começa a deixar uma pernada de baixa, perdendo fundos anteriores. Inclusive, eu entendo que no movimento de correção do S&P 500, então algo parecido com isso, ele tende a bater cabeça aqui próximo de 780 e dar mais outra pernada para baixo. Eu acredito ainda que o movimento de alta, caso ocorra, né, eu estou vendo aí que ele está 1% aí para cima hoje, né, os dados de inflação que vieram lá dos Estados Unidos foram dados bons, né, então a inflação um pouco abaixo ali do esperado, isso aí tira aquela pressão de aumento ali de taxa de juros do Fed. Então o mercado está dando pelo menos uma animada aí no início do dia aí com 1% de alta no momento aí na abertura do mercado americano. Vamos ver se vai dar continuidade, né? E também vamos acompanhar as outras notícias. Pode ser que daqui a pouco saia uma notícia aí também lá relacionada a alguma tem alguma notícia ali relacionada ao Trump, né, relacionada a alguma tarifação, alguma outra questão aí envolvendo toda essa parte de guerra comercial, né, se dá para dizer dessa forma, e o mercado pode acabar estressando, que é o que tem feito aí também o mercado dar essa puxada ali um pouco mais para baixo, né, certo, estava bem esticado, né, estava precisando sim de um movimento de correção, mas está sendo uma correção ali que já vem perdendo uma estrutura, né, já vem perdendo fundos anteriores e aí já passa a ficar um pouco mais esquisita a movimentação de queda aí do S&P 500, tá? Então, assim, qualquer movimento de alta que o S&P 500 faça, inclusive permanecendo abaixo dos 780, 800, eu considero que é um repique para venda, tá? Então, fiquem atentos porque eu já vejo um S&P 500 desenhando desta forma aí, tá? Tá em região de suporte pela mínima 305, então sim, é um ponto que pode ter uma reação, e os meus alvos aí na queda do S&P 500 é até a região dos 5.400, que passa a ser essa região aí de fundo aí que ele deixou em setembro, né? Então já começa a projetar o S&P 500 tentando buscar por aqui, tá ok? Bem, pessoal, vou encerrando por aqui, desejo aí para todos um excelente dia e mais tarde temos aí o nosso programa Tendências e também o nosso programa de criptoativos, pessoal. Um abraço a todos, até mais tarde, tchau, tchau.